é uma situação comum nos diagnósticos diferenciais de algumas situações ali, principalmente no lactente. Vamos falar um pouquinho sobre essa condição. É a alergia alimentar mais observada na primeira infância e ela acontece por conta de uma reação imunológica a partir do momento que aquele lactente, que aquele bebê se expõe à proteína do leite de vaca. Eu utilizei aqui para a aula um documento que foi publicado na revista Residência Pediátrica e que ele relata um estudo de 2017 falando sobre como que era a condução dos casos de alergia pelo profissional da atenção primária à saúde. E aí a gente percebe que muitas vezes a condução inadequada, ela acaba sendo, às vezes, por falta de conhecimento, né, do profissional na abordagem da alergia e, muitas vezes, por falta de recursos, até porque a gente vai ver em relação ao teste de provocação oral, em relação às fórmulas lácteas que a gente pode utilizar, que nem todos os lugares é disponível, principalmente para você fazer aquele teste inicial, ver se a criança vai responder bem ou não. Então, muitas vezes, falta recurso para a gente poder fazer a condução da maneira como está nas diretrizes. Então, geralmente, a criança ela já se expõe à proteína do leite de vaca pela dieta materna. Então, aquela criança que está sendo amamentada, a mãe que faz uso do leite de vaca, ela vai propiciar já que um percentual ali pequeno de exposição à proteína do leite de vaca. Então, a gente sabe que é uma situação que pode acontecer ali, tem uma prevalência de 0,5% a 3% no primeiro ano de vida, mas quando a gente faz pesquisa com os pais, muitas vezes os pais relatam alergia alimentar e aí praticamente um quarto desses pais vão relatar que a criança passou por alguma situação de alergia alimentar, mas apenas 1,9% é confirmado essa alergia por testes de provocação oral, tá? E a gente sabe que o leite de vaca ele é a principal causa de alergia alimentar. Então, a alergia à proteína do leite de vaca, ela tem duas formas de acontecimento. Ela pode ser mediada pelo IgE, né, pela imunoglobulina E, ou pode ser não mediada pela globulina E. Existe também uma situação que é mista, que pode acontecer os dois componentes, mas torna-se muito importante identificar se aquela reação que está acontecendo com aquele bebê, ele é ou não mediada por imunoglobulina E, porque a forma de se conduzir muda um pouco, principalmente a abordagem para o diagnóstico propriamente dito e depois para a abordagem terapêutica. Então, assim, quando a gente tem uma alergia mediada por IgE, geralmente os sinais e sintomas são de início rápido, de minutos até poucas horas após a exposição do alérgeno. Por exemplo, um quadro de uma urticária, que aparece em poucos minutos, um angioedema, né? Um choque anafilático, são reações mediadas por imunoglobulina I, tá? E temos as formas, quando não são mediadas por IgE, são geralmente sintomas que vão, ou sinais que vão acontecer horas após a introdução ou a oferta da proteína do leite de vaca, até dias após a ingestão. Aí a gente vai ver alguns quadros de dermatites, alguns sintomas gastrointestinais e respiratórios também que podem acontecer dentro dessa condição. Nas reações IgE mediadas, destacam-se os sintomas dermatológicos, principalmente urticária, que é a situação mais prevalente, e as não mediadas por IgE, principalmente os sintomas gastrointestinais. Então, embora cada doença tenha sinais e sintomas únicos, eles podem sobrepor e variar com gravidade, né? Então, aquilo que a gente falou, a gente pode ter formas mistas. E não é incomum o envolvimento de mais de um órgão. Quando a gente para falar um pouquinho sobre a alergia à proteína do leite de vaca, a gente pensa em 3 órgãos básicos de impacto dessa alergia: a pele, o sistema gastrointestinal e o sistema respiratório. Você pode ter apenas um sistema sendo acometido, como você pode ter 2 ou até os 3 sistemas sendo acometidos. Bom, então os sintomas geralmente surgem na idade precoce, frequentemente quando a criança ainda está amamentando e que acaba complicando muitas vezes pensar no diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca, porque ela pode coincidir com aquele período em que a gente tem transtornos gastrointestinais funcionais do bebê, né?
principalmente as alterações de hábito intestinal, refluxo, constipação e cólicas. Se a gente for pensar ali naqueles primeiros 3, 4 meses, né, de idade, um percentual grande aí, praticamente, né, 1/3 dos lactentes vão poder apresentar algum transtorno desse que é funcional, que não tem nada a ver com alergia, que é comum, né? Mas que os sintomas de alergia também são sintomas que são muitas vezes semelhantes. Então, pode confundir o nosso raciocínio clínico e até fazer com que a gente demore um pouquinho, às vezes, para fazer a investigação e fazer o diagnóstico. Então, nesse quadro aqui, a gente tem a alergia mediada por IgE e alergia não IgE mediada. Tá? Então, vamos lá. Pela alergia mediada por IgE, geralmente prurido, eritema, urticária aguda, angioedema, dermatite atópica moderada grave. E o angioedema ele pode ser de olhos, lábios, face, em relação ao sistema gastrointestinal. Então, você também pode ter edema de lábios, língua, palato, pode ter prurido oral, dor ou cólica abdominal, vômitos e diarreia. E no trato respiratório, a gente pode ter sintomas de prurido nasal, obstrução, espirros, coriza, tosse, podemos ter estridor e também ele entra dentro do diagnóstico diferencial dos bebês chiadores também. Então, é importante, né? Se eu tenho um bebê evoluindo como um bebê chiador, vai entrar dentro dos diagnósticos diferenciais do bebê chiador a alergia à proteína do leite de vaca. E as não mediadas, tá? Também prurido, eritema, uma dermatite atópica, o refluxo, a gente pode ter um refluxo patológico que possa ser provocado pela alergia à proteína do leite de vaca ou piorado, porque o refluxo inicialmente ele é fisiológico. Todo bebê ele vai apresentar um refluxo fisiológico, mas ele pode ser piorado pela alergia à proteína do leite de vaca. Náusea, vômito, sangue ou muco nas fezes. Então, é um sintoma que até acaba sendo comum, né, dentro da alergia à proteína do leite de vaca. Cólicas, então a gente sabe que o bebê tem aquele período tradicional das cólicas, que a gente chama cólica benigna do primeiro trimestre. Então, quando eu tenho um bebê que passou dos primeiros 3 meses, 4, 5, continua tendo muita cólica intestinal, né? É importante a gente fazer o diagnóstico diferencial de uma alergia à proteína leite de vaca, também uma coisa que pode causar muita cólica no bebê, né? Depois dessa fase dos 3 meses é a intolerância à lactose. Tá? E a gente vai ver daqui a pouco que são entidades diferentes. Como sintoma ainda de alergia não mediada, recusa alimentar, dor abdominal, constipação, hiperemia perianal e parada de crescimento e de ganho de peso. Então, esses são sintomas que podem estar relacionados a uma resposta não mediada pela imunoglobulina E numa criança com alergia à proteína de leite de vaca.